Glória a Deus, gostaria de estar cumprimentando a todos. Que Deus venha abençoar a tua vida, que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. A Ele a glória, a honra e o louvor. Sem Ele nós não teríamos essa oportunidade. É só Ele que nos dá essa rica oportunidade. Quero estar agradecendo a Deus por cada inscrito do canal, que Deus abençoe a tua vida. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Quero estar pedindo também para aqueles que não são inscritos do canal, pudesse se inscrever para estar ajudando, fortalecendo, vou ficar muito grato. Então, eu peço para aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, nos ajude aí, e Deus é fiel. Quero estar compartilhando a mensagem de Deus para os nossos corações, porque Deus ele tem sido fiel conosco. A fidelidade de Deus ela é maravilhosa. Sem Deus nós não conseguiríamos nada. É só Deus para nos sustentar, é só Deus para nos guardar. E o inimigo de nossas almas ele quer fazer com que nós venha desanimar, desistir. Mas nós sabemos que temos um Deus poderoso que está no céu, um Deus que está junto conosco, que está do nosso lado, para nos ajudar, para nos fortalecer. E esse Deus, ele tem só nos abençoado. Eu quero estar falando um pouco da fé. É algo que o inimigo ele tenta abalar, é algo que o inimigo ele tenta fazer com que as pessoas percam a fé, percam a esperança. E Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então olha só a importância da fé. A fé, lá em Efésios, ela vai ser representada como um escudo. Então, se nós não tivermos fé, nós não vamos ter esperança. Como é que uma pessoa ela vai ter esperança se ela não tem fé? Então, o inimigo, sabendo disso, ele tenta abalar a fé das pessoas com desânimo, com adversidades. Mas também as adversidades, as lutas, os problemas fazem com que a nossa fé venha a aumentar. Porque quando você passa por uma batalha, a tua fé ela é aumentada. Então a fé ela é muito importante e no capítulo 11 de Hebreus ele vai falar dos heróis da fé. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha só como que Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso. Então o inimigo de nossas almas, sabendo disso, ele tenta minar as nossas fé, tenta fazer com que nós venhamos a perder a fé. Então, a fé é algo que nós temos que ter. Não a fé que o mundo tem, mas a fé em Jesus Cristo. A fé
no Deus Criador dos céus e da terra. Essa é a verdadeira fé. Não a fé que o mundo tem, a fé em objetos, a fé em pessoas, mas sim a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele não está morto, ele está vivo, ele está à destra do Pai, esperando o dia da sua volta para buscar a sua igreja. Então nós vemos aqui os heróis da fé, a gente vê Abraão, a gente vê ali Noé. Pela fé, Noé, devidamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então é isso que o inimigo ele quer fazer com as pessoas. Ele quer desanimar as pessoas, ele quer desmotivar as pessoas, fazer com que as pessoas desacreditem em Deus, desacreditem na promessa, desacreditem na herança que Deus preparou para nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós sabemos que tem uma cidade celestial nos céus, nós sabemos que Deus está no céu, nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. É essa fé, essa certeza. Quando nós temos certeza de que tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele é poderoso para mudar a nossa vida, a nossa história, nós não vamos temer. Olha só, Daniel, na cova dos leões, lá. Então, a fé de Daniel, a fé em Deus que Daniel tinha, essa fé é a verdadeira, a fé em Deus, a fé no Criador dos céus e da terra, a fé em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé que nos sustenta, que nos dá esperança, que nos faz levantar de manhã para ir trabalhar, para viver neste mundo tão caótico, neste mundo tão terrível. Essa fé que nos traz esperança, que nos traz renovo, que nos traz motivo para viver. Saber que um dia vai acabar tudo isso aqui, todo o sofrimento. Saber que Jesus ele foi preparar lugar e que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. E era essa fé que esses homens aqui tinham. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então essa era a fé desses homens, essa era a esperança desses homens, e essa tem que ser a nossa esperança. Isso que tem que fazer com que nós venha trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É isso que nós temos que lembrar. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que era estrangeiro e peregrino na terra. Então olha só que interessante, ó. Eles tiveram promessa, eles não viram a promessa.
Eles viram só de longe. Ó, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então Deus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Uma certeza que nós vamos ver, se nós permanecermos na fé em Cristo Jesus, é a cidade celestial, a Nova Jerusalém. E isso que tem que nos trazer esperança. Então a fé é algo tremendo em nossas vidas. É a fé que faz com que a gente permaneça nos caminhos do Senhor. Em Efésios capítulo 3, do 16 e 17, vai dizer assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que é Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então, como que nós vamos alimentar nossa fé, aumentar nossa fé através da palavra? Então, imagine aqui, ó, nós olhamos esses homens, esses heróis aqui da fé. Exemplo dos primeiros heróis da fé. Não que eles são... Aí não tem que idolatrar esses homens. Mas eles são exemplos de homens, exemplo de mulheres que alcançaram vitória através da fé. E é isso que Deus, ele quer fazer conosco. Deus, ele quer que nós venha ter vitória através da fé. E a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus. E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então essa era a certeza que cada um tinha aqui, de que Deus existe e que Deus recompensa aqueles que o buscam. Então busca a Deus, tenha certeza que o Deus que você serve, o Deus que você busca, Ele existe e Ele recompensa. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, vai dizer assim, ó: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Então Deus, ele diz assim para nós ficar firme, para nós demonstrar coragem. E aí o inimigo, ele quer tentar abalar a fé das pessoas. E como que nós vamos restaurar nossa fé? Através da palavra. Meditar na palavra, examinar a palavra, guardar ela no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Assim como lá em Efésios fala que a fé é o escudo, a palavra é a espada. Então, quando o inimigo ele vir tentar nossa fé, tentar desanimar, tentar fazer com que nós venha perder a fé, use a palavra, use a espada. Assim como Jesus ele fez lá quando ele foi tentado. Ele usou a palavra. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, vai dizer assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus, ele é tremendo. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Basta nós se alimentar da palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, ó:
lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira fé é somente em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé. Tiago, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, através da fé, nós vamos perseverar e buscar a Deus. João, capítulo 11, versículo 25 e 26, vai dizer assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É isso que Deus ele fala para mim e para você. Você crê nisso? Um dia nós vamos se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que um dia todo esse sofrimento ele vai acabar. Que tudo que está acontecendo é passageiro. E Deus é fiel. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27 vai dizer assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Que nós viemos permanecer firme no Senhor, que nós viemos ficar com a nossa fé cada dia mais forte e para nós aumentar nossa fé através da palavra. A fé vem por ouvir da palavra de Deus. Então, quer ter vitória? Palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme nas promessas de Deus. Nós temos que ficar firme nessas promessas aqui, nessas promessas aqui. Essas promessas aqui não falham. Essas promessas aqui não falham. O homem pode te prometer as coisas e não cumpre muitas vezes, mas Deus, o que Deus ele promete, ele cumpre. Mas Deus ele quer que nós venhamos permanecer firme.